Então, assim, a gente deixou uma caixinha de perguntas, né? Até me mandei lá pro senhor, né? Ontem, acho que foi ontem, né? Que eu caminhei pro senhor que a gente tinha deixado a caixinha de perguntas. E algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Vamos lá. Né? Dog, você começa hoje ou eu começo? Toda vez a mesma coisa, né, Dog? Pode começar aí. Eu tô despreparado aqui, como sempre. O Dog, hoje, eu vou falar uma coisa. O Dog, hoje, na parte da produção, eu tô surpreendendo com o Dog. Porque, falei, Dog, vamos fazer assim. Ele falou assim, não, tá, vamos fazer de outro jeito. Do outro jeito não deu certo, nem do meu jeito, nem do dele. Mas o importante é que no final dá certo, né, Dog? Tudo dá O importante certo. é se assim, entender né? no final, No né? final é se entender. Então vamos lá. A primeira. Uma delas já respondeu, né? Mas eu vou fazer a pergunta. Sim, claro. Qual o significado das cores da batina? Então, primeiro que não é batina. Se diz vestes litúrgicas. Porque a batina, ela seria aquela vestimenta que os padres usam, não necessariamente na missa. E tem 33 botões, porque é a idade de Cristo, e 5 Caramba! botões em cada uma das mãos para lembrar 5 chagas de Jesus. Caramba! Então, isso seria um hábito. É uma veste que não é usada na liturgia. Eu mesmo, às vezes, uso batina, embora ela é facultativa hoje, né? Mas, assim, geralmente eu uso batina por uma representatividade. Quando eu recebi o título de cidadão itaiatubano, eu fui de batina. Eu tenho uma reunião onde eu tenho que atuar como padre, então eu vou de batina ou colarinho, como eu estou aqui. Então, isso aqui também já substitui um pouco a batina. O Colarinho colarinho clerical, clergyman, Isso, o colarinho é representando que que é clérigo. os seminaristas e diácono não pode... Diácono, sim. É Diáconos- só os clérigos. Então, o seminarista ainda não é, né? Então, mas os diáconos usam, padres, bispos, diáconos usam. Isso aí, gente, eu tô falando porque só vocês dão uma olhada na outra prosa dele, ele deu um pente fino, literalmente, como que é a hierarquia, né? A hierarquia da Igreja Católica Diáconos, Apostólica Romana. padres e bispos. Exatamente. Tá, voltando às cores, então, o que se usa nas cores... Então, não são batinas, são vestes litúrgicas. Quais são vestes litúrgicas? Estola, casula, túnicas. Também existe barrete, existe para o bispo a mitra, existe para o bispo o anel do bispo, existe a cruz peitoral. Então, assim, para não me alongar, então não são batinas. As cores quais são? Verde, róseo, que se usa 2 vezes ao ano apenas, vermelho quando é Santos Mártires ou quando é Espírito Santo, e na Sexta-feira Santa, preto ou roxo para simbolizar. Preto geralmente se usa na Sexta-feira Santa. Nossa, eu não me lembro de ter visto nenhuma estola preta. Sinal que você não está indo em procissão. Olha só, gente, já deu aquela alfinetada, né, Dog? Mas assim, o preto... Tomou grátis, né? O preto também é usado às vezes em missa de corpo presente, mas isso já se usava mais. Hoje é substituído pelo roxo. Mas assim, eu estou dizendo que existe, né? Então se alguém vê, geralmente eu uso estola preta na Sexta-feira Santa. A Verde, branco, vermelho, roxo ou róseo. São as cores litúrgicas dos paramentos e não das batinas. Uma dúvida, por que chama róseo, não pode chamar rosa? Tem algum específico? Não, é róseo porque são várias tonalidades. Se você tivesse ido à missa domingo, por exemplo, você ia ver que eu usei um paramento, uma casula rósea. Ela não era rosa assim, sabe? Mas nada contra que fosse, porque geralmente as cores litúrgicas, elas são combinações de outras. Então o róseo seria a antecipação da alegria que vamos celebrar. Então o róseo ele é uma mistura de cores que, no caso, nós católicos usamos no 4º final de semana da Quaresma e no 3º final de semana do Advento. O Dog, ele me deu uma alfinetada que eu fiquei com vergonha, só Dog. Eu só falei a verdade. Olha só. Mas é verdade, Você verdade. esteve à missa? Não, verdade, então, verdade. se você tivesse E olha ido... que o senhor mandou o convite pra mim. Se tivesse ido, ia verificar. Então, assim, respondendo porque rosa e não rosa. Não, isso é indiferente. São tonalidades que denotam, no 4º domingo da Quaresma, no 3º do Advento, a alegria que iremos celebrar.
Então seria um prelúdio, uma antecipação, entendeu? Show de bola. É. Bem explicado, desenhado ainda, hein? Então. Dog? Ixi, eu tô até com medo agora. Padre Paulo, por que a sexta-feira da Paixão e a Páscoa sempre são em datas diferentes, não igual o Natal? É uma boa pergunta, uma pergunta muito bem feita, mas assim, ela demoraria um tempo para responder, que eu acho que nós não temos aqui. Mas isso é fácil de se encontrar. Mas, em linhas gerais, o que precisa saber? Cada ano, quando se faz o calendário, é sempre a partir da Páscoa. É sempre a partir da lua, do equinócio. Entendeu? Olha só. Então, assim, a Páscoa é sempre o centro. É porque as pessoas acham que é em cima do carnaval, né? Muito mais do que o Natal. Não, tudo então é em torno da Páscoa, para que as outras datas, a partir do equinócio e tal, né? Então, a cada ano, porque o nosso calendário é gregoriano, né? Diferente de outros tipos de calendário que existem aí no mundo, mas o calendário gregoriano, ele tem essa questão do equinócio e a questão da Páscoa como o princípio. Por quê? Porque é a ressurreição. Olha só. Entendeu? Olha que interessante, hein, Dog? Então, por isso que ela não bate. Por isso que... melhor, não bate. Ela não tem data... fixa. Não é fixa. Não é sempre a mesma. Isso. Como o Natal. Porque o Natal, na verdade, foi a data escolhida pelos cristãos para celebrar o nascimento de Jesus. Porque Jesus nasceu 25. Mas isso é outro assunto. Isso aí olha, isso aí que eu deixo. Mas assim, para não deixar ninguém... Na dúvida. Com pulga atrás da orelha, os cristãos conviviam com os pagãos. E os pagãos, em 25 de dezembro, eles celebravam o Deus Sol, Invictus. Os cristãos falaram assim, opa, mas esse Deus aí não é o nosso Deus revelado em Jesus. Então, na mesma data do Deus pagão, foi então celebrado o Deus cristão, o nascimento de Jesus. Tô vendo, deixou uma deixa aí pra gente trazer novamente, hein, Dog? Com certeza. Não só eu, tem outros padres que podem com certeza, falar, né? Mas assim, então voltando, respondi, Dog, é sempre a partir da Páscoa, do equinócio, que a partir da Páscoa as outras datas são estabelecidas. A questão de carnaval, ela tem uma razão. O carnaval se diz festa da carne. Se comia muita carne, se bebia, se dançava muito, desde os primórdios. Então, carnaval, carnivale, festa da carne. Então, a quaresma entrava como até uma maneira da pessoa se propor a algo novo e repensar o que ela havia feito para se configurar ao próprio Deus, que em Jesus se revela como aquele que é a luz maior. Ô, padre, o senhor falou uma palavra que eu fiquei na dúvida aí. Ai, Jesus. Sério, eu acho que o Doc também, ele não quer perguntar, mas equinócio. Acho que esse é o nome. Eu sei que hoje em dia tem o Google e tudo, mas essa palavra, pra mim, é nova. Olha, então, em linhas gerais, eu peço que... Por isso que eu falei que a pergunta é boa. Aham. Porque, em linhas gerais, assim, ela tem a ver com geografia, né? Entendi. Assim, a Lua tem várias fases, tem vários movimentos, não é isso? Então, o calendário gregoriano, ele foi feito baseado nessas coisas, né? Nesses movimentos. Entendi. Então, a Páscoa, para ser fiel à pergunta, ela não tem uma data diferente, porque ela tem a ver com a composição do calendário das várias fases da Lua. Entendi. Nossa, é bem complexo, né? Bem complexo. Então, aí eu peço até desculpas de eu não poder, talvez, aprofundar, né? Uma porque também o tempo não permite tanto, mas isso é muito fácil verificar. Mas isso é fato. É a questão de calendário, do equinócio, das fases da Lua e a partir do princípio da Páscoa mesmo, entendeu? Ah, bem explicado. Desenhou, né, Dom? Porque a Páscoa para nós, cristãos, católicos, enfim, ela é o centro de todo ano litúrgico. Então, assim, a partir da Páscoa se estabelece as outras coisas. Se não houvesse Páscoa, não teria Natal para nós católicos. Porque se o Cristo não tivesse ressuscitado, ele não seria
não teria o nascimento do Salvador, que você ficou assustado de eu dizer que não é 25 de dezembro, a data específica, mas é a data que os cristãos escolheram, né? E que não deixa. É a mesma coisa assim, você não ser registrado no dia que você nasceu. É igual o pessoal de antigamente fazia. É, igual em Minas Gerais e tal, entendeu? É, o pessoal lá mais fazia... ou menos. eu foi. não. É mais ou menos. Alguns anos ele... Não, ó, pai, você é mentiroso. Fui não. Eu ainda sou da era mais nova. Tá, mas agora. assim, em linhas gerais, entendeu? Então não é bem porque explicado. não tem uma data, não é a data específica, que deixa de ser aniversário, que deixa, de ser o comemorado. significado, né? Tem o significado. Exatamente, porque daqui 9 meses é Natal. A igreja, então, no 25 de março, ela celebra a Anunciação do Senhor. Olha É só. o anjo que visita a Nossa Senhora. Nossa Senhora. É esse evangelho, dia 25 de março, a solenidade da Anunciação do Senhor. Então, dali Olha 9 só. meses é Natal. Então, por Olha quê? só, hein? Porque os cristãos escolheram o 25 de dezembro para ser nascimento de Jesus, por conta lá dos pagãos. Deu Sol Invictus. Não, para nós, o Sol Invictus é Jesus. É Jesus. Então, se celebram esse Sol Invictus, então nós celebramos Jesus, que para Jesus. nós é o nosso Sol. Olha só que explicação, gente. Tá vendo? Uma coisa ligou a outra, que você falou outra coisa e já ligou tudo. Sim. Porque vocês também fizeram perguntas cabulosas. Né? Ai, ai. Então a gente tenta aqui. Agora vamos para a última, então. Essa aqui, o senhor respondeu um pouco ela, né? Deu uma boa resposta, mas vamos lá de novo. Por que existe a quarta-feira de cinzas e por que é sempre depois do carnaval? Eu comecei a falar. Sim. A quarta-feira de cinzas, ela remete... Então, é boa pergunta, porque quando eu era menino, e acho que você também, os senhores, né, Uhum. e os nossos companheiros que estão nos acompanhando, eu ia falar ouvinte, eu ia falar tudo, telespectador, é tudo, mas é um pouco de cada. Tá Os certo. nossos amigos do Pode Nossos Prosear, amigos do Pode Prosear. quando eu era menino, se falava assim, olha, você brincou carnaval, então você tem que receber cinzas. E, na verdade, as cinzas independem disso. As cinzas é um gesto externo para marcar um período novo que vamos ter de recolhimento e penitência. Jejum, esmola e oração. Jejum, se privar de alguma refeição. Esmola, é você dar a quem precisa mais do que você. Esmola, eu tô falando, não é a moedinha do semáforo. Esmola, eu tô falando não só o dinheiro, mas a esmola é um alimento, é uma roupa a quem tem menos que nós. E a oração, porque a oração pessoal, a oração da Via Sacra, que permite rever os últimos passos de Jesus, que é a tradição da igreja, então, pela Via Sacra, faz com que a gente também, a gente possa se configurar nos últimos passos de Jesus, ao sofrimento dele e também a sua vitória. Então, no sofrimento de Jesus, o nosso sofrimento, na glória de Jesus, a nossa glória, a nossa vitória também. E ao mesmo tempo, por que depois do carnaval? Porque depois do carnaval existe essa proposta da preparação para a Páscoa, que é a quaresma. A quaresma, então, é a preparação para a Páscoa. Então, não tem a ver com carnaval. O carnaval, de certa forma, ele é uma festa da carne, da dança, de comer muita carne, porque houve isso na história, né? E então a quaresma se torna um período também de abstinência daquilo que foi a festa da carne, né? Mas ao mesmo tempo uma possibilidade de rever o que se faz para se configurar depois a Jesus. Opa, tem alguma coisa, eu não sei, eu posso estar enganado, mas muito tempo atrás, quando eu era criança, eu ouvia dizer que quando eu passava, né, a cinza na testa, era referente à história lá antes de Jesus, na época de José, quando passava... No Antigo Testamento. Passava... O povo de Deus, quando queria pedir perdão, e aí a gente vê em vários livros bíblicos, né? O profeta Jonas, por exemplo... Ele foi enviado a Nínive, uma cidade que estava totalmente fora do princípio que Deus, antes mesmo da vinda de Jesus, havia lhe proposto. E Jonas foi enviado para lá para falar assim, olha, se vocês não se converterem, vocês serão punidos. Não porque Deus pune, mas porque vocês serão dizimados. Como essa questão da guerra. A guerra não é Deus que quer. Não. Mas talvez a pergunta seria, por que Deus não intervém?
Então, aí tem que perguntar para ele, mas são perguntas distintas, mas para dizer o quê? Que tem coisas que não é coisa de Deus, é a humanidade que acaba criando e a humanidade que acaba se dizimando. Ela cria, que existe todo um esforço para acabar com a questão das pandemias, mas a gente vê aparatos bélicos, mísseis superpotentes, mísseis nucleares, armas químicas que dizimam pessoas. Então é um Não dá pra paradoxo, entender, né? né? Quer Não dizer, dá pra entender. ao mesmo tempo que é para criar para a vida, Outra pra destruir. às vezes cria para a morte, né? Então, para dizer o quê? Para dizer que nesta linha a gente tem que sempre ver que Deus respeita a liberdade humana. Então, tem coisas que nos acontecem, não são castigos de Deus, mas resultados de escolhas que a humanidade vai fazendo. Então, por que Deus não intervém? Não sabemos. Mas Deus tem algo a dizer no momento bom e no momento ruim que a humanidade, que a gente também atravessa. Olha Entendeu? só, gente. Que aula, hein, Dog?